Partiu Band News FM. Com André Coutinho. Participações extras do André Coutinho são muitíssimo bem-vindas aos sábados. E o Coutinho está hoje conosco. Bom dia, Coutinho. Acordamos o Coutinho hoje. Acho que ainda... Será que já me acordaram? Não, já acordei faz tempo, minha gente. Bom dia, Megali e Roberta. Bom dia. Tá com uma cara boa. Ô, Coutinho, vamos começar falando sobre esse cancelamento de viagens, aí os problemas envolvendo a plataforma Urbi. O que tem de novidade a respeito desse assunto? Muitas novidades, Megali, nesta semana. A semana começou, né? A gente não terminou a semana ainda, né? Então a semana começou com a Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, proibindo a comercialização de viagens flexíveis, que era o carro-chefe da Urbi. Para quem não está habituado, a Urbi simplesmente vendia viagens para quando ela bem entendesse. Você tem flexibilidade, você pode viajar em algum momento do ano de 2024, então compre aqui o nosso pacote, que vai estar, em geral, 80% mais barato, às vezes 90% mais barato do que o praticado no mercado, e aí muitas vezes até voos que ainda nem tinham sido colocados na grade das companhias aéreas. E muita gente viajou assim, viajou barato, mas muita gente também não se deu muito bem. Na terça-feira, a Urbi demitiu cerca de 40% do quadro de funcionários, o que dá mais ou menos 400 pessoas, e na quarta-feira dessa semana, a Latam suspendeu a emissão de passagens e entrou na justiça contra a Urbi, alegando uma dívida de mais de 13 milhões e meio de reais. Então essa semana foi muito conturbada, com muitas notícias envolvendo a Urbi. Infelizmente, nenhuma notícia positiva a favor do consumidor, do viajante, de quem comprou pacote com essa empresa, essa agência de viagens. A gente tem um relato aqui, antes da gente começar a bater papo, Megali e Roberta, eu queria só contar uma rápida historinha. O nosso ouvinte, Elton Amaral, ele trabalha com entregas de medicamentos, ele tinha uma viagem marcada nesta semana para Bonito, no Mato Grosso do Sul, conectou por um chat, falou com uma pessoa da Urbi, ficou mais de 1h30 para conseguir falar, aí ele disse que mandava mensagem, ela respondia, depois ele questionava, demorava mais meia hora para responder de novo, claramente a pessoa estava ali ocupada, falando com várias pessoas ao mesmo tempo, até que finalmente ela falou assim, sua viagem está confirmada. Se você não recebeu nenhum tipo de e-mail cancelando, sua viagem está confirmada, parabéns, boa viagem, curta a sua viagem. Aí ele foi dormir, arrumou a mala, foi dormir sonhando com a viagem, acordou, e aí aconteceu o seguinte. Acordei de madrugada com a minha esposa, porque a gente estava indo viajar para comemorar 10 anos de casado. Pagamos um Uber para ir até o aeroporto, 110 para ir, mais 110 para voltar. Chegando lá no aeroporto com a Latam, demos com a cara na porta, dizendo que a viagem está cancelada. Foi isso, descaso total. Me programei todo com o meu trabalho, pedindo 5 dias de folga para dar com a cara na porta. Ser assim, humilhado, eu me sinto humilhado. Gastou dinheiro, jogou o sonho no lixo. A Latam alegou ali para esse ouvinte, para o Elton, que a reserva que ele tinha, né, o código ali que ele tinha existia, mas que ele jamais tinha sido pago pela Urbi, que a Latam não poderia, então, embarcar esses dois passageiros. Nós procuramos um especialista em direito do consumidor, o advogado Arthur Rolo, que enumera os direitos dos viajantes que foram lesados com pacotes da Urbi que não foram honrados. Podem procurar o PROCON, podem já também entrar com uma ação na justiça, por exemplo, nos juizados especiais cíveis, naquelas ações de até 20 salários mínimos, não precisa nem de advogado. Entre 20 e 40, pode no juizado especial cível com um advogado, acima de 40, contratando advogado, e na justiça comum. O nosso ouvinte Elton é só um exemplo de dezenas de milhares de pessoas. Eu diria que já está chegando à casa de centenas de milhares de pessoas que foram lesadas, que não estão conseguindo viajar. E aí, eu também perguntei para o advogado se as pessoas podem... A Urbi está dizendo, insiste em dizer que vai conseguir realocar essas pessoas, que essas pessoas vão conseguir viajar. Agora, diante de tanta incerteza, eu perguntei para o advogado especialista em direito do consumidor se a pessoa podia falar assim, não, eu não quero viajar mais, perdi meu tempo, não quero, eu quero o meu dinheiro de volta. Ele disse que ela tem o direito de conseguir o dinheiro de volta, com correção monetária, com danos morais, só que ele não aconselha muito bem, não. Possivelmente essa empresa vai entrar ou numa recuperação judicial ou
pode ser até num processo de falência. Na falência, muitos consumidores ficam sem receber. Então, há um risco concreto do consumidor que bateu o pé e quiser o dinheiro de não receber esse dinheiro no futuro. Entre não receber nada e receber a viagem, é melhor receber a viagem. Bom, e finalmente, antes da gente bater um papo aqui sobre esse caso, eu perguntei para o advogado Arthur Rolo o que as pessoas devem fazer para evitar um desgaste, né, se é que dá para chamar de uma palavra tão simples, desgaste desse tamanho com futuras compras em agências de viagens. Verificar reclamações em sites de reclamações contra as empresas, verificar se elas têm processos judiciais, porque aí dá para ter uma ideia se elas estão atendendo ou não os seus consumidores. Isso com uma pesquisa no buscador a gente já consegue identificar. Bom, a URB disse por meio de nota que todas as ações necessárias estão sendo tomadas para que a empresa possa atravessar a situação atual e volte a operar regularmente em conjunto com os colaboradores, prezando pelo melhor interesse da companhia, dos consumidores e dos parceiros. O Coutinho, é uma trabalheira, né? Você só quer viajar, aí tem que ficar pesquisando passado de agência de viagem, se tem processo, se não tem. A maioria das pessoas não sabe nem como fazer isso. Qual que é o caminho para que a pessoa confira a idoneidade dessas empresas, hein? Megali, não dá para fugir muito disso. A gente tem muita agência de viagem no Brasil, grande, conhecida, e tem muita agência de viagem ou agente de viagem que tem uma agencinha que é ele e a mulher, ou é ela e o esposo, ou é uma pessoa e as filhas, os filhos, e que são muito sérias, né? Basicamente, não acreditar em milagre. É a famosa frase, é um clichêzaço, mas é a famosa frase, não existe almoço grátis. Se você procura por um pacote, está procurando por um pacote para, sei lá, para um resort na Bahia, e você achou ali no casal uma semana, uma média de, vou chutar números aleatórios, R$5.000, e aí de repente você encontra um pacote falando que ele te vende por 1.200, desconfie. Qual que é o milagre? Por que todo mundo vende por 5.000 e ali eu achei por 1.200? Muitas vezes R$1.200 não cobre nem o aéreo. Então, tinha agência de viagem, e a URB, inclusive, vendendo viagem, que você fazia as contas e você não via que não pagava nenhum aéreo. E muita gente viajou mesmo assim. A URB fazia quase que uma loteria. Ela colocava muita gente para viajar bem abaixo do mercado, parabéns para essas pessoas, ganharam na loteria, e outras milhares que simplesmente falaram, olha, infelizmente a sua viagem não vai acontecer, tivemos um problema, a nossa solução é devolver o seu dinheiro. E aí, sei lá, depois de um ano e meio, a pessoa recebia o mesmo dinheiro, sem juros, sem correção monetária, um abraço e fica para a próxima. Então era assim. A URB, inclusive, vendia passagem aérea, pacote com passagem aérea, de 1 ano e meio para frente. E no mercado se pratica passagem, você só consegue comprar uma passagem aérea, mercado internacional, com 11 meses de antecedência. Não existe. Não dá. A gente está hoje aqui no dia 8, hoje é dia 8, é isso? Não, dia 3, estou sem os óculos, 3 de junho. Se você quiser comprar uma passagem para julho do ano que vem, qualquer companhia aérea não existe, você não vai encontrar. Não tem, são 11 meses de antecedência. Agora, obviamente, né, Megali, as pessoas não são obrigadas a saber de tudo isso. Então, a dica é, desconfie quando o milagre é gigantesco. E no meio de tudo isso tem a história do ex-CEO, né? Afastado da empresa, mas ainda um dos acionistas da URB, que é o João Ricardo Mendes. Ele tem 42 anos, é um empreendedor e coisa e tal. O salário dele era de 1 milhão por ano. E no meio dessa confusão toda, com clientes insatisfeitos, escrevendo, reclamando, ele ficava fazendo o quê? Debochando das reclamações, expondo dados de clientes, passando madrugadas ali, inclusive xingando os caras que estavam brabos porque não tinham conseguido viajar. Um absurdo. Ele foi afastado, mas o que se diz é que ele continua palpitando ali nas decisões internas da empresa. Não, e sabe o mais absurdo, Megali? Desculpa te interromper. É que basicamente ele falou exatamente o que eu falei. Ele falou, as pessoas estavam querendo ser malandras, viajar muito mais barato. Não existe milagre. Ele estava escancarando. Mas era ele que oferecia o milagre. Exatamente. E assim, gente, ninguém tem obrigação de saber as regras, como funciona o mercado.
A pessoa só quer viajar, ela só tem o sonho de viajar. É muita gente que está contando dinheirinho, é muita gente que tinha o sonho de, sei lá, ir passar 3, 4 dias com a família num lugar paradisíaco, ou em qualquer hotelzinho simples, e aí de repente fala assim, opa, finalmente encontrei um pacote que cabe no meu bolso. Você acha que ela vai falar assim, eu vou pesquisar, eu vou entrar no Reclame Aqui, eu vou... Não, ela viu uma chance, uma oportunidade, viu lá que era uma empresa teoricamente séria, com todos os alvarás de funcionamento, e comprou. Não dá para chamar ninguém de malandro. Malandro foi ele, óbvio. Deixa eu só atualizar aqui o placar de Roland Garros. O Thiago Wilde perdeu o segundo set, teve várias oportunidades para fechar, vários set points, mas desperdiçou muitas oportunidades, foram 3 ao todo, e o japonês Nishioka venceu por 10-8 no tie-break. Então agora o jogo está empatado por 1-1, terceira rodada de Roland Garros. Vamos falar de férias de julho? Vamos. Muita gente está escutando a gente aqui, com o Coutinho também, já pensando se ainda dá tempo de fechar alguma coisa para as férias de julho. Quais são boas opções, hein, Coutinho? Principalmente pensando em preços mais em cima da hora, porque já tá bem em cima, né? Um mês. Então, aí já vai ser um problema, né? Primeiro, fugir das modinhas, né? E quando modinha, não tô falando no termo pejorativo, não. É porque é onde vai estar todo mundo, e a lei da oferta e da procura é um negócio absurdo, né? Impera em todos os setores da economia, no setor de turismo principalmente. Então, agora começa aquele movimento para serras, né? As pessoas que vão para serras buscar o friozinho, a gente, a partir do dia, acho que 22 de junho, começa o inverno aqui no Hemisfério Sul no Brasil, então começam a bombar os destinos mais friozinhos. Serra da Mantiqueira, que tem destinos de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, também a Serra Gaúcha, Serra Catarinense, algumas cidades de serra, sim, no Nordeste começam a ser procuradas, né? Agora começam as festas juninas, famosíssimas festas juninas, são todos destinos espetaculares e que eu indico muitíssimo se você tem condição financeira e de pagar ali um pouco mais, porque estão todos na moda, estão entrando nessa época. Dica, tentar, de repente, buscar um destino de praia. Agora, praia no sul do país, nessa época do ano, a chance de você pegar água gelada é de 100%. A chance de pegar um friozinho no final da tarde ali também é muito grande, Coutinho, mas dá. No sul do país, a chance de você pegar água gelada é 100% em 100% do ano. Isso é verdade. Não existe Só água que quando quente. tá calor, ainda tem ali um choquezinho térmico gostoso. Nessa gostosinho. época é difícil. A hora que você sai da água é o problema. Mas ainda dá. Ainda dá para curtir, dá para pegar ótimos preços, não vai voltar torrado de sol, não vai passar aquele calorão, mas dá para curtir. Então, tentar mudar os movimentos. Ainda estamos numa época muito chuvosa no Nordeste. Então, aqueles que acham, eu vou partir para o Nordeste para fugir do frio, tal, tem uma chance muito grande de se molhar e não só do mar e da piscina, de cair água e cair bastante água por lá. Mas tem exceções. Uma das exceções é Fortaleza. Acabei de voltar de Fortaleza, estava lá no final de semana passada, acho que caíram 2 garoas ali de 40 segundos Chove, né? Impressionante. cada uma. Não, difícil. Quando chove é muito passageiro. E a partir de julho, Fortaleza o Ceará definitivamente entra na época seca e de vento, né? Então, para quem quiser praticar o kitesurf, outros esportes com vento, é um paraíso. E é muito calor e Fortaleza está lindíssima, né? O Ceará como um todo está lindíssimo. Sul da Bahia também ainda é uma época que a chuva não atrapalha tanto, né? E a partir de meados de julho, agosto, aí também todo o Nordeste entra na época mais seca. Então é isso, tentar fugir dos lugares bombados para você tentar pagar um preço um pouquinho mais razoável e, acima de tudo, né? Procurar, voltando naquela conversa, um agente de viagem sério, que certamente ele vai ter um pacote interessante para você. E Dá uma outra, dica né? de sul da Bahia, Coutinho, já que você falou de sul da Bahia, não é tão chuvoso, né, em julho? Não. Pode ser qualquer coisa ali entre Porto Seguro, Arraial, Trancoso. Caraíva. Caraíva é muito, para quem gosta Muito um pouquinho mais de coisas rústicas, mas um rústico chique, né? É bem legal. Ilhéus também tá muito bacana, né? Que é um pouquinho mais ao sul ainda de Caraíva. Toda essa região da Bahia. Agora, gente, as nossas meteorologistas e jornalistas da Climatempo que o digam, né? Não é uma ciência exata. De repente você vai lá para o Nordeste, Pernambuco, que estava debaixo d'água até a semana passada, que a gente tanto noticiou por aqui,
e você vai se dar bem e vai encontrar ali 4, 5 dias de sol e céu azul. Não é uma ciência exata, é tudo com base no histórico meteorológico. Então, mas basicamente é isso. E se quem quiser fazer uma viagem internacional, tá chegando aquela altíssima temporada das estações de neve da Argentina e também do Chile. Ah, né, mas eu cotei uma viagem, Lia. Uma viagem bem, né, nada de Humilde. Humilde. Pra onde? Bariloche e Buenos Aires. Cara, quase caí da cadeira quando eu vi o preço que eu ia ter que pagar para 2 adultos e 2 crianças. Desisti. Tá caro, porque a Argentina hoje não é um país muito caro para você bater perna, passear, comer, até porque o peso está muito desvalorizado e Buenos Aires continua fantástico, né, com muitas alternativas bacanas. Mas para chegar lá, para se hospedar, tá muito, eu achei muito caro, viu, Coutinho? Altíssima temporada é muito difícil, Megali. A dica seria você certamente procurou para julho ou agosto. Julho é a época que junta o pessoal que vai viajar com a família, os solteiros e o pessoal que vai esquiar. Então julho é altíssima temporada, é realmente disparado, onde os preços vão estar nas alturas, né, com perdão do trocadilho, para quem vai procurar as montanhas. Então teria que tentar ali alguma coisa para o início de junho, que já está, né, ou então para a segunda quinzena de junho no máximo, correndo o risco de ainda não estar nevando por lá, se bem que já nevou. Eu fiquei sabendo que já nevou, por exemplo, na região de Bariloche, mas é isso. Julho é a pior temporada em termos de preços, mas é uma temporada que vai estar tudo bombando, tudo fervilhando por lá, realmente. E você tem razão, Megali, o problema é chegar e se hospedar, porque comer na Argentina, estive recentemente em Foz do Iguaçu, atravessei a fronteira, eu fiquei, assim, besta de ver a conta. A gente que mora em São Paulo, né, que está acostumado a dar uma saidinha em São Paulo para um restaurante e que paga aqui algumas centenas de reais, eu fiquei besta de ver a minha conta depois de tomar um bom vinho, tomar uma cerveja artesanal e aquela carne argentina. Então, para comer e passear, tá bom, o problema é chegar lá. Já esquiou, Roberta? Não, Nunca? Mas não sei, acho que não vou ter muito sucesso. Ah, vai sim, vai sim. Você esquiou, Mega? Você é atlética 2 vezes. Uma vez garoto, quando fiz exatamente essa viagem para Bariloche com a família, e outra com 21 anos de idade, morando na Califórnia. Fui até um lugar chamado Big Bear Lake e, me dei surpreendentemente bem nesse esporte. Mandei bem. Então a minha lembrança é de que eu tinha manha, mas eu tenho certeza que eu vou passar vergonha se eu for agora. E você, Coutinho? Corta a cena, o Megali caindo, se está corta pra bacana. realidade. Não, mas eu tô falando sério, cara. Provocando uma avalanche. Não tô dando uma de exibido, não. Quando eu fui pela segunda vez aí, jovem, magrinho e tal, me dei super bem nesse esporte. Eu falei, encontrei meu esporte, É parece, super puxado, né? Exige bastante força ali, preparo, não exige? Exige, cansa pra caramba, assim. Você sua dentro daquela roupa. É muito gostoso, mas muito gostoso mesmo. Mas eu tenho certeza que eu vou passar vergonha agora, se eu achar que eu vou chegar lá e abafar em Bariloche com as crianças. Ainda bem que tá. Ô, Megali, tem um esporte que é mais indicado pra você. Não, mas antes deixa eu falar de mim, porque vai parecer que eu vou querer me exibir. Eu esquiei uma vez só na minha vida, eu tinha 12 anos de idade, em 1990, em Bariloche. E aí, 12 anos de idade, você faz qualquer coisa, né? Eu fui relativamente bem, eu tinha facilidade com o esporte e tal. Fui relativamente bem. Depois sobrou pra gente, Megali, o quê? O esquibunda. É só isso. Senta a bunda ali na prancha e desce. E nossa, aí você vai bem pra caramba, não requer habilidade, não vai equilíbrio. Não tem por que dar uma de valente a essa altura do campeonato, né? Não tem. O que mais que a gente tem de legal aí, Coutinho? Bom, falar para os nossos ouvintes que eu falei de Fortaleza, né, que o Partiu Band News deste final de semana é justamente das experiências que eu encontrei lá na região de Fortaleza, no Ceará. O município de Caucaia, que fica ao lado de Fortaleza, onde tem as dunas de Cumbuco, tem o famoso passeio do bug lá com ou sem emoção, tá lindíssimo, né? A gente foi muito bem atendido pela Secretaria de Turismo, que tá fazendo, de verdade, assim, não tô puxando o saco, não ganho dinheiro para isso, mas é porque eles estão fazendo um trabalho muito sério. Eu vi nascimento de tartaruga lá, Megali. É muito, muito emocionante, é educativo, é muito bacana e tá lindíssimo. Eu vou contar um pouco dessas histórias no Partiu Band News deste final de semana. Não é o Projeto Tamar. O Projeto Tamar é na Bahia. No Ceará não tem ainda o Projeto Tamar, mas é um instituto do meio ambiente de Caucaia que conseguiu, através do ICMBio,
um aval para poder operar, manipular, eu não sei exatamente o termo técnico, o nascimento de tartaruga de pente. Isso é muito recente, começou no ano passado, e neste ano eles têm mais de 140 ninhos monitorados. Em cada ninho pode nascer mais de 150 tartaruguinhas. Eu presenciei o nascimento de 79 tartaruguinhas. É um negócio assim, Que massa. de verdade, emocionante. É muito legal. A criançada olhando, e aí os biólogos explicando a importância, por que elas saem dali, vão para o mar, quantas sobrevivem. É muito legal para o pessoal, já desde cedinho, assim, ter uma consciência de que a gente precisa cuidar do nosso planeta. A Carol Santilli, de Gravataí, diz que na nossa idade o importante é não quebrar nenhum osso. Pois é, o perigo é esse, quebrar. O Renê diz que é que nem andar de bicicleta, um pouquinho de treino e você pega o jeito novamente. Duvido. E o Fabrício, o Adrísio, é de Calcaia. Eu amo minha cidade, valeu, Coutinho. O Adrísio tá contente aqui. Muito bacana. Aliás, nossa, a audiência lá em Fortaleza, o carinho muito grande, viu? E o pessoal cobrando o Rivotril de tentar fazer uma viagem para visitar Fortaleza. Acho justo também. A gente quer muito, mas para isso a gente precisa do apoio da nossa praça. E para que haja o apoio da nossa praça, a gente precisa que o pessoal pressione, mande mensagens. Queremos o Rivotril, queremos o Megalha, até para esculhambar, jogar uns tomates, não importa. A gente tá doido para ir pro Brasil inteiro. Quem mais? E aqui, ó, o nosso ouvinte Roberto mandou uma fotografia bonita dele com a família no Chile. O Chile também tem lugares legais para esquiar. Coutinho, um beijão para você então, um bom programa e um bom fim de semana. Para vocês também, bom programa aí e sempre um prazer. Sempre que me chamar, apareço por aqui. É nóis. Eba, E vou amanhã para a próxima viagem, viu? Amanhã eu comento o Grêmio em São Paulo para parte da rede Band News FM e depois parto para o aeroporto a convite do turismo de Aruba. Vou para Aruba. E aí eu vou fazer o que eu sei fazer bem, que é mergulhar. Ficar embaixo d'água, quietinho, só eu com a minha respiração e os peixinhos. Beijo pra vocês. Não, o peixinho, o Coutinho mostrou uns vídeos, a gente foi pra praia junto, ele mostrou uns vídeos ali que eu fiquei admirado, cara, nadando com tubarão, nadando com arraia, vendo lá um monte de bicho colorido. É um mundo diferente aquilo, né? Demais. Mergulhar é viciante, é um negócio impressionante, assim. Pena que é caro e não é todo lugar que você pode botar o cilindro nas costas, o colete e descer, mas é espetacular. Eu sou apaixonado por mergulho. Sérgio de Sorocaba